Senhor Jesus, estamos reunidos nessa noite aqui, Senhor, como a tua igreja. Fala conosco, Senhor. Precisamos tanto de ouvir o Senhor falar. Precisamos tanto, Senhor, sermos renovados, encorajados, vivificados. Nesses dias, Senhor, que somos cercados de tanta morte, nós temos um escape, Senhor. Ouvir o Espírito Santo para sermos vivificados. Obrigado, Senhor. Obrigado, o Senhor nos trouxe aqui. Nessa noite nos encoraja, Senhor. Leva-nos à frente, Senhor. Renova a nossa visão. Oh, Pai, precisamos de Ti. Que o Teu Espírito Santo fale conosco. Oh, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. A mensagem de hoje tem por título A Natureza Celestial da Igreja. Cremos que ouvimos as mensagens durante a semana, e a mensagem ela falou bastante sobre aspectos práticos baseados em Mateus capítulo 5, sobre as bem-aventuranças. Quando fala de igreja, eu queria fazer um retrospecto, ter alguns princípios básicos. Primeiro, o que é igreja? Quando fala da natureza celestial da igreja, primeira coisa, devemos perguntar, o que é igreja? Temos um conceito adequado de igreja? Eu acho que a maioria de nós aqui, ou quase que 100% de nós, entende que igreja não é um edifício, tá certo? Uma casa, um templo, em que muitas vezes, distraidamente, a gente fala, eu vou para a igreja. Até mesmo aqui esse local, às vezes a gente fala, vou para a igreja, como se aqui fosse a igreja. Isso não é nenhum pecado, mas, por outro lado, isso turva a nossa visão. A questão de falar que vai para a igreja, ou de ter um templo no católico, vamos dizer, na igreja São Domingos, a igreja, né? Igreja Santa Teresinha, isso está baseado no princípio do Velho Testamento, onde o templo era a casa de Deus. Como no Novo Testamento a igreja é a casa de Deus, associou-se às coisas, tá certo? Então a igreja definitivamente não é um edifício, tá? Não é. Acho que todos nós sabemos disso. A primeira menção de igreja no Novo Testamento, ou na Bíblia, foi aonde? Mateus, né? Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 18, podemos todos nós lermos um. Começar pelo versículo 13 do capítulo 16, diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Meu Pai que está no céu é que te revelou que eu sou o Cristo. Você recebeu uma revelação do Pai, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro recebeu, ou ele revelou quem era Cristo, o Filho do Deus vivo.
Mas Jesus também continuou dizendo: também eu te digo que tu és Pedro, ou uma pedra, e sobre essa pedra, que sou eu, essa rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui mostra que o Senhor pegou seus discípulos e o levou para Cesareia de Filipe, um lugar longe de Jerusalém, longe da atmosfera religiosa, para dar-lhes uma revelação. O Senhor sempre era assim, o Senhor sempre estava revelando alguma coisa para aqueles que o seguiam. E foi necessário o Senhor levá-los para fora do ambiente de Jerusalém para que eles pudessem ter uma visão. Irmãos, muitas vezes o Senhor nos leva para situações, circunstâncias em que nós nos isolamos, que nós saímos de uma atmosfera que é totalmente controladora para nos mostrar algo, às vezes uma circunstância, um problema, às vezes um isolamento, uma doença, às vezes até, talvez, para que ele possa nos revelar algo. Mas ali ele, juntamente com seus discípulos, levou para um lugar, para uma esfera límpida, para poder fazer uma revelação para os seus discípulos. Quando o Senhor falou aqui sobre a igreja, de edificar a igreja, não era simplesmente para edificar um outro templo para concorrer com o templo que estava em Jerusalém. O Senhor estava dando ali uma nova realidade das coisas, mas falou: vou edificar a minha igreja. Não era para poder concorrer, edificar um outro templo, uma outra casa, um outro imóvel, um outro edifício para concorrer com Jerusalém. Não era isso. Igreja tem um significado muito importante aqui. Mas é interessante que essa palavra, né? Ela, edificarei a minha igreja. E ele fala assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante, irmãos, o Senhor, a primeira vez que o Senhor fala de igreja, e ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os irmãos tinham percebido isso? Nós já ouvimos isso, mas ele enfatizou. Mateus é um livro que fala do reino. Apresenta Jesus como rei e fala do reino. E quando se fala de reino, fala de reinos opostos. Ele estava falando tratando de um reino celestial que vinha contrapor, lutar contra um reino terreno. Em Colossenses fala que ele nos libertou do império, de um reino de Satanás, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor estava claro de que a igreja era e seria, ele estava profetizando a respeito da igreja como o reino de Deus, como a realidade do reino celestial aqui na terra. Por isso ele falou: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Irmãos, isso é muito significativo. A primeira vez que o Senhor fala da igreja, ele fala também que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra o quê? A igreja edificada. Ele vai edificar, ele edificaria a sua igreja. E essa igreja edificada, ela não seria subjugada pelas portas do inferno. Louvado seja o Senhor. Igreja, o que quer dizer igreja? A palavra igreja, ela é traduzida de uma palavra no grego que chama eclesia. Eclesia. Eclesia é um ajuntamento de pessoas. Já existia essa palavra eclesia no grego. Era um ajuntamento de pessoas para resolver uma questão ou que tinha algo em comum. Quando eles, na Grécia, aqueles povos ali por perto, né, tinha alguma questão para resolver, eles levavam para uma assembleia.
E essa assembleia era chamada de eclesia. O Senhor tomou essa palavra emprestada de igreja, como assembleia, como ajuntamento, para dizer que agora esse ajuntamento, essa assembleia seria dele. Não seria de uma população, mas seria dele. A minha igreja, os meus ajuntados, a minha assembleia, os meus chamados serão meus. E eu vou edificar essa assembleia. Eu vou edificar aqueles que estão sendo chamados, que eu irei chamar. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu tenho algo para essa assembleia para resolver. Essa assembleia precisa ser edificada. E aí, então, o Senhor tomou emprestado essa palavra para tomar algo como dele. Louvado seja o Senhor. Aí passou a ser a Assembleia do Senhor, os chamados para fora do Senhor, os ajuntados do Senhor. Tá certo, irmãos? Então, essa é a igreja que o Senhor estava falando aqui. Oh, Senhor Jesus. Igreja, irmãos, sempre foi, igreja de Deus, sempre foi um mistério. Colossenses 2:2 fala que existe um mistério de Deus, que esse mistério é Cristo. Mas em Efésios 3:4 fala do mistério de Cristo, que é a igreja. E o Senhor ali começou então a revelar essa igreja. Ele disse que ele iria edificar essa igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Tão importante, irmãos, e às vezes nós não damos, os cristãos não dão tanta importância com relação à igreja, à edificação da igreja. Sou salvo, estou vivendo juntamente no lugar que Deus me mandou, mas eu não sei exatamente por que eu estou aqui. Eu não sei exatamente o que Deus quer nesse ajuntamento. Igreja é mais do que uma reunião de pessoas para ouvir a palavra de Deus. A igreja não é simplesmente ajuntamento de pessoas, mesmo salvas, para ter uma reunião social. É muito mais do que isso. Louvado seja o Senhor. Por isso que quando o Senhor recebeu, o Senhor falou que Pedro tinha tido uma revelação, logo ele complementou a revelação desse Cristo com a igreja. Então, a revelação de Cristo e a revelação da igreja, irmãos, são fundamentais para a nossa salvação. Cristo como Salvador e a igreja como um instrumento de Deus para fazer a sua vontade aqui na terra. Então, se nós soubermos disso, nós temos uma revelação completa. Cristo e a igreja. Irmãos, que o Senhor possa nos dar uma visão, uma revelação completa, que essa visão nos governe, sendo Cristo nosso Senhor e a igreja o nosso viver, a igreja como um instrumento que somos para que Deus possa fazer a sua vontade. Quando o Senhor tomou essa palavra emprestada de eclesia, de igreja, minha igreja, ele queria designar um povo, uma assembleia, do povo que ele ia chamar, com as seguintes características, irmãos. Que esse povo tivesse somente um governo. Que esse povo pudesse estabelecer Deus no trono da sua vida. Que esse povo tivesse um reino celestial governando sobre eles. Deus chamou para fora, Deus escolheu pessoas para que essas pessoas pudessem ter um reino sobre as suas vidas.
Deus também, Cristo, ao fazer esse chamamento, identificar essa igreja, ele queria que pessoas com a mesma natureza pudessem fazer parte. Ou somente as pessoas que tivessem a mesma natureza divina pudessem ser a sua igreja. Era um povo que deveria ter um reino sobre si, a natureza divina em si, para poderem viver esse reino e viverem o mesmo propósito, que é o que? Serem edificados, casa ou templo espiritual e serem a habitação de Deus. Essa igreja tem essas características, irmãos. Ter um governo celestial, um reino sobre eles, um reino celestial, um trono sobre essas pessoas. Que todos tivessem a vida divina, terem a natureza celestial e a natureza divina, e viverem com um só propósito, de serem edificados casa espiritual. Habitação de Deus. Ó Senhor Jesus, eu creio, irmãos, que todos nós que estamos aqui temos essas características. Devemos buscar ter esse reino sobre as nossas vidas. O trono de Deus, o trono dos céus governando as nossas vidas. Cremos que todos nós que estamos aqui, que fomos inseridos como membros do corpo de Cristo, que é a igreja, temos a vida divina. Porque, irmãos, para podermos nos submeter ao reino celestial, precisamos de uma vida celestial. Amém? Irmãos, a lei era severa. Ela cobrava aquilo que o homem não podia fazer. Ela veio mostrar que o homem era incapaz. Mas o reino, ele é mais severo ainda do que a lei. É ou não é? Quando o Senhor Jesus estava falando nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele elevou a lei. Ele disse, não matarás, mas eu digo, aquele que irá sem motivo contra seu irmão, será réu. Não é? Não adulterarás, mas aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou. Então ele elevou a lei, e a lei do reino é mais severa do que a lei de Moisés. A lei de Moisés veio mostrar que o homem era incapaz. Mas a lei de Deus, a lei do reino, veio mostrar o quão Deus é suficiente para nos fazer cumprir essas coisas. Porque é Ele em nós, é a graça de Deus em nós que nos faz viver tal realidade. Então, irmãos, o Senhor nos deu a sua vida divina, nos tornou filhos de Deus para nós vivermos, sermos capazes de vivermos a lei do reino dos céus. Você e eu, irmão, somos cidadãos do reino dos céus, que tem uma lei muito mais elevada do que a de Moisés. Mas Deus nos capacitou com a sua graça, que nos faz cumprir toda essa lei. Os irmãos dizem amém ou não? Tem Romanos, fala, irmãos, que... Vou ler para os irmãos em Romanos. Eu queria, sim, que os irmãos entendessem, irmãos, que às vezes o nosso conceito nos faz, muitas vezes, irmãos, fraquejarmos. Como o André falou, eu sou miserável, eu sou pecador, eu não consigo, eu só peco. Irmãos, nós recebemos de Deus algo tremendo. Recebemos uma salvação eterna, mas recebemos uma graça infinita que nos capacita a viver aquilo que o Senhor quer que vivamos. Louvado seja o Senhor.
Olha aqui, Romanos 8, diz aqui, porquanto que fora impossível a lei, porque estava enferma, a lei estava inoperante, a lei não conseguia operar nada. Por quê? Estava enferma pela carne, a carne do homem não deixava que a lei fosse cumprida. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus nos deu a sua vida, Deus nos deu o seu Espírito, para que nós pudéssemos cumprir os preceitos da lei. No Espírito, irmãos, não tem problema. Porque não somos nós que cumprimos, não somos nós que nos esforçamos para cumprir a lei. No Espírito, nós andamos na lei do Espírito da vida. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor deseja, naqueles que ele ajuntou, na sua assembleia, naquele que ele chamou, para que tenha um só governo, que o reino dos céus, que o trono dos céus governe a nossa vida. Ele nos deu a sua natureza divina, a vida divina, para que nós vivamos num só propósito. Ele quer nos fazer casa espiritual. Ele quer nos edificar habitação para Deus. Tanto é verdade, irmãos, que o templo, que era habitação de Deus, na verdade, Deus falou: que casa me edificarei vós? A terra, né? Os céus é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês vão me edificar? Deus não cabe em casa humana. Deus é espírito. Deus não cabe em casa humana. Mas pelo fato de Deus estar no meio do povo e Deus ter um lugar para se manifestar, houve primeiro o tabernáculo e depois o templo. E ali passou então a ser chamada casa de Deus. Mas quando Cristo veio, irmãos, o propósito dele mudou. Não era mais o templo. Agora nós seríamos o templo de Deus, a casa do Deus vivo. Mas os israelitas, os judeus, rejeitaram o Senhor e rejeitaram essa ideia. Tanto foi necessário que o Senhor providenciasse a destruição do templo. Logo depois da morte do Senhor, alguns anos depois, o templo em Jerusalém foi destruído para acabar com qualquer expectativa, esperança de que Deus pudesse voltar ali. Deus tinha um propósito, é fazer da sua igreja a sua habitação. Irmãos, quando fala de igreja, eu queria que os irmãos entendessem, que nós tivéssemos uma visão de que a igreja não é simplesmente um lugar onde Deus nos colocou, não é simplesmente um corpo de Cristo onde nós somos membros e que nós precisamos desfrutar do cabeça. Não é simplesmente um lugar de reunião social que também, quando nós estamos reunidos para ouvir a palavra de Deus, nós estamos desfrutando das riquezas espirituais. Mas quando nós estamos reunidos também em casa dos irmãos, estamos confraternizando, nós estamos em reuniões sociais, e isso é muito bom. Mas nós precisamos ter uma visão. Por isso que eu falei para os irmãos, é que a igreja ela está relacionada com o reino. E quando se fala de reino, fala-se de guerra, de domínio. Eu estou falando isso, irmãos, por quê? Quantas vezes nós nos desanimamos? Nós estamos numa guerra. Você veio para a igreja para entrar numa guerra. Estou decepcionando vocês? Achando que a igreja é um lugar de descanso?
quando eu vim para a vida da igreja, eu tinha 4 anos que eu tinha me convertido. Irmãos, eu estava numa canseira, fazendo tantas obras, mas sem perspectiva, sem saber, sem ter uma visão. Não que eu estava infeliz com a vida de Deus, mas eu estava carente de algo mais, de algo que me impulsionasse. E quando eu vim para a vida da igreja, já contei essa experiência várias vezes, quando eu vim para a vida da igreja e estava lá os irmãos estudando Gênesis, e estava falando que Isaac desfrutou tudo que Abraão tinha, ele herdou e desfrutou do que Abraão tinha. Eu falei, eu só quero ser Isaac, não quero ser mais nada, eu quero desfrutar, não quero fazer mais nada, não quero fazer obra nenhuma, só quero sentar nessa cadeira aqui. Eu fiquei 5 meses sem dar uma palavra. Eu achei que eu estava no paraíso, e que agora era só o desfrute. Mas logo depois veio Jacó, Deus tratando com Jacó. E depois veio José ainda. Né? Que José é o quê? José foi alguém que completou a experiência dos chamados, Abraão, o chamamento de Abraão, o desfrute de Isaac, a transformação de Jacó. E em José ele reinou, mas ele teve o quê? Batalhas, dificuldades, mas ele reinou. Irmãos, na igreja, irmãos, nós temos dificuldades, nós temos batalhas, mas, irmãos, é para reinar. É para reinar, irmãos. Eu quero que os irmãos entendam que você está aqui como membro do corpo de Cristo, você está aqui como a casa de Deus, mas você está aqui como guerreira do Senhor. Não vai dar tempo, hoje eu tenho amanhã também para falar. Vamos falar do propósito com que essa igreja foi gerada, irmãos. Eu quero encorajar os irmãos a dizer que você foi alistado num exército para fazer com que a vontade de Deus seja estabelecida nessa terra. Na oração em Mateus, o Senhor nos ensinou e falou assim, o quê? Venha o teu reino e faça-se na terra a sua vontade, como ela é feita no céu. O reino de Deus precisa ser trazido para a terra. Ele já veio. Hoje nós temos a realidade, mas precisamos que essa realidade seja vivida cada vez mais em nós e que a vontade de Deus seja feita nessa terra, primeiramente nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. A igreja, irmãos, está relacionada intimamente com o reino de Deus. É uma questão de domínio. Mateus é um livro que fala do reino, apresenta Jesus como rei. E foi o primeiro lugar, já falei, onde foi manifestado ou foi revelada a igreja. Não foi por acaso. Mas ele disse que eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Se ele edificar a igreja, se ele edificar você, se ele edificar a mim, irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra mim, não prevalecerá contra você e nem contra a igreja. A igreja não é algo etéreo, a igreja não é algo simplesmente universal, a igreja é composta de cada um de nós que vencemos a Satanás. É cada um de nós que está sendo edificado. O Senhor nos colocou junto, irmãos, para sermos edificados. Essa é a primeira batalha contra o nosso ego. Eu conviver com um irmão que pensa igual a mim, que temos afinidades, irmão, isso é maravilhoso. Aí eu posso cantar, quão bom, né? Quão suave viverem unidos os irmãos. Mas o mesmo irmão que não tem a mesma afinidade, o irmão que tem sentimentos, o irmão que tem diferenças
grandiosas ou antagônicas com a minha, irmãos, não é tão fácil assim. Mas o Senhor falou que nós somos pedras vivas para a edificação. Ele nos colocou juntos para sermos edificados casa espiritual. E aí, eu tenho uma ponta aqui, né? Eu sou uma pedra que tem uma ponta. Mas se o irmão só chegar aqui, irmãos, vai ficar buraco, vai ficar brechas. Então o Senhor vem e começa a lapidar. E essa lapidação, irmãos, dói. Muitas vezes eu tenho que ceder com a minha esposa, muitas vezes ela tem que ceder comigo, muitas vezes o irmão me agride, eu agrido o irmão, e aí eu tenho que, Senhor, me dê graça para ir lá conversar com o irmão, tratar com o irmão. E quando eu oro assim, irmão, o Senhor me dá graça, eu vou e trato, eu sou lapidado. Eu posso me encaixar mais no irmão. E aí eu estou edificando a igreja de Deus. Edificação não é diferente de um monte de materiais. Aqui tem um material precioso, é o Luiz aqui. Aqui tem outro que é o Ari, Daniel. Materiais preciosos. Mas esses materiais, sozinhos ou isolados, não servem para um edifício, para construir uma edificação. Eles precisam estar juntos, misturados. E aí, já um concreto, né, armado, você tem a brita, você tem a areia, você tem o cimento, tem o ferro ali. Se tiver toda a quantidade necessária, materiais de primeira qualidade, mas se estiverem amontoados, não servem para uma edificação. Não servem como edificação, como habitação. Mas quando eles são misturados, quando eles são edificados, você vê só uma peça, uma coluna de concreto, por exemplo, você não vê a brita, você não vê a areia, você não vê ferro, mas está ali, é uma coluna que sustenta um edifício. E o Senhor, irmãos, quer nos edificar casa espiritual. A igreja é a casa do Deus vivo. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Claro, a igreja é a noiva, é a guerreira, mas ela foi chamada, foi criada para ser a casa do Deus vivo, para ser a edificação da casa do Deus vivo. Tanto, irmãos, que a igreja, no futuro, vai ser a Nova Jerusalém, uma cidade edificada. Os irmãos creem nisso? Se eu não tenho essa visão, eu vou achar que a Nova Jerusalém vai ser uma cidade de ouro, que eu vou ter mansão celestial. E aí a minha vida fica meio que sem sentido aqui. Ó, Senhor, nós somos pedras vivas, sendo ajustadas umas às outras, sustentando umas às outras, e como corpo, crescendo. Irmãos, ninguém me chamou, não foi o homem nenhum que me chamou para inserir na igreja. Não foi homem nenhum que te chamou e te inseriu na igreja. Foi obra do Espírito Santo. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim. Antes da fundação do mundo e no tempo certo ele foi me chamar. Não é, Marquinhos? No tempo certo ele chamou você. Então a igreja não é de homem. Não é de instituição. A igreja é de Deus. Foi ele que morreu como um homem lá na cruz para perdoar os meus pecados. Foi ele que, como homem, ressuscitou
e liberou a sua vida para que eu pudesse me tornar filho de Deus, ter a vida divina de Deus. Oh, Senhor Jesus, você não pertence a ninguém, eu não pertenço a ninguém. Você pertence a Deus. Deus escolheu você e colocou no corpo dele, na casa dele. Portanto, irmãos, você tem muito valor diante de Deus. Ele morreu para poder fazer isso. Não somente para te salvar do inferno, mas para te colocar na igreja para que você possa ser edificado casa espiritual para ele. Para que pela igreja, a igreja edificada, ela possa trazer o domínio dos céus para a terra. Eu não sei se eu estou conseguindo passar para os irmãos, mas, irmãos, às vezes que nós ficamos com uma esperança no futuro, esquecemos da realidade, porque a visão que nós temos ainda é míope. Ora, quando Deus criou o homem, ele disse para Adão, eu queria até ler, o que ele falou para Adão depois que ele criou? Versículo Gênesis 1, 26 a 28. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Sede fecundos, multiplicai e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Quando Deus criou o homem, ele preparou todas as coisas. No sexto dia, ele criou o homem. Mas não era para o homem estar ali de oba-oba. Ele falou, ó, sujeitai todas as coisas. Sujeitai-a, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui é questão de sujeição e de domínio. Deus queria que, pelo homem, a sua autoridade fosse exercida aqui na terra, que o homem reinasse naquele jardim, que ele dominasse naquele jardim, para que Deus pudesse, através de uma pessoa que, comendo da árvore da vida, pudesse ter a vida eterna, estar sujeito a Deus, encabeçado por Deus, para que a vontade de Deus pudesse ser estabelecida nessa terra. Ora, Deus já teve uma experiência com o seu arcanjo em que ele se rebelou contra a autoridade de Deus. E Deus, então, buscou um homem para que a autoridade dele pudesse ser representativa aqui na terra, e que o homem pudesse reinar aqui na terra por Deus. Mas o homem falhou, não somente falhou, ele ficou sujeito ao pecado e a Satanás. Então, irmãos, desde Gênesis, Deus deseja que o homem reine nessa terra. Ele quer que os céus governem essa terra, irmãos. E ele quer que a igreja retome, restabeleça esse princípio, essa sua vontade e o seu propósito. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E hoje, irmãos, a igreja tem essa função. O Senhor chamou a sua igreja, está edificando a sua igreja, para que ela possa governar nessa terra. Reinar hoje. A gente fala, no mundo que há de vir, né? Todo mundo crê, não crê que um dia a gente vai reinar, a gente tem esperança que a gente reine com o Senhor, mas o Senhor quer hoje. Lá vai ser, na verdade, apenas uma consequência do que nós fazemos hoje, irmãos.
Isso parece demais para nós? Irmãos, se Adão pecou e falhou, Deus não desistiu do seu propósito. Deus enviou, ele veio à terra como um homem, e como um homem, ele venceu a Satanás, ele venceu a morte, o pecado, o ego, venceu tudo. E quando na cruz ele morreu, ele disse o quê? Está consumado. Ele venceu todas as coisas e pelo fato dele ter vencido, ele ter sido aprovado por Deus, Deus o ressuscitou como prova da aceitação do seu trabalho e da sua vitória. Ele, como homem, como filho, ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz, e por isso Deus o exaltou sobremaneira e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e ele deu o seu filho à igreja. Se Adão falhou, Cristo venceu. E foi dado à igreja como o nosso conteúdo, como a nossa natureza para nós vencermos todas as coisas. Em Romanos 5:17 fala que nós podemos reinar em vida. Pela abundância da graça nós podemos reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Irmãos, eu não sei se nós já temos clareza disso. Mas esse é o fato, irmãos. Deus quer que nós reinemos em vida. E Ele já nos deu toda a suficiência, toda a capacitação para nós reinarmos em vida. Em vida, agora e por meio da vida de Jesus Cristo em nós, que venceu todas as coisas. A única pessoa, irmãos, que a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho foi quem o revelou. Quem via, falou assim, quem vê a mim, vê o Pai. Então Cristo era a expressão de Deus aqui na terra. Hoje a igreja deve também manifestar esse Cristo que está dentro de nós. Cristo revela o Pai. A igreja revela o Cristo. Deve revelar o Cristo. Irmãos, essa visão deve governar a nossa vida. O Senhor chamou a igreja para ser edificada. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja edificada. Quando eu sou edificado individualmente, Satanás, a porta do Hades, não tem poder sobre mim. Quando eu estou edificado na minha casa, a porta do Hades não tem poder sobre a minha casa, sobre a minha família. E quando eu estou edificado na igreja, quando eu sou edificado pessoalmente, individualmente, edificado na minha casa e edificado com os irmãos, a igreja não pode ser subjugada pelas portas do inferno. Os irmãos entendem, irmãos? Louvado seja o Senhor. Quando o Senhor fala que ia edificar a igreja, é porque a igreja não deve ser subjugada pelas portas do inferno. É uma batalha, irmãos. Eu vou parar por aqui e amanhã eu gostaria que esse conceito, que esse princípio pudesse ser absorvido pelos irmãos. Porque, irmãos, nós temos percebido, mais do que nunca, irmãos, preste atenção, mais do que nunca, a volta do Senhor está próxima. E pelo fato da volta do Senhor estar próxima, a apostasia, que é o desvio da fé, o abandono da fé,
virá para que para que possa abrir um caminho para o homem da iniquidade. Então, quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, mais apostasia é colocada do nosso lado, mais apostasia, o que quiser, a perda da fé, o desânimo da fé, o abandono da fé, vem para nos perturbar, para que a gente possa desistir. Se a gente não tiver uma visão de que nós estamos numa guerra, nós desistimos. Os irmãos entenderam? A igreja foi chamada para entrar numa batalha. É uma questão de reino, é uma questão de domínio. Tá bom, irmãos? Então, se nós ganharmos esse princípio, irmãos, nós podemos perceber que todas as coisas que nos acontecem é para nos fazer ser derrotados. Eu já vou terminar, queria dizer para os irmãos que esse versículo de Romanos 5,17 tem mudado a minha vida, irmãos. Quando eu lembro do versículo, dizer que eu posso reinar em vida porque eu tenho abundância da graça, eu digo, esse problema não pode me subjugar. E eu vou para o trono da graça. Senhor, me capacita, Senhor. Senhor, me dê força, Senhor. Senhor, o Senhor me dá mais graça ainda para que eu possa subjugar, eu possa reinar nessa situação. Qual é o seu problema? O que é que está querendo te subjugar? Você tem que reinar sobre essa situação. Por quê? Você já tem abundância da graça, você pode reinar em vida. E aí eu lembro que eu estou na igreja, a igreja é uma questão de autoridade, é questão de reino, é questão de domínio. E se eu me deixo subjugar, irmãos, eu vou ser subjugado pelas portas do inferno. Então, só queria hoje deixar um pouco mais claro, irmãos, que essa visão precisa nos governar. Nós estamos numa batalha de reino. O reino celestial com o reino de Satanás, com o império das trevas. Deixe o Senhor edificar você. Deixe o Senhor edificar a igreja. Porque se Ele edifica, vai estar edificado. A porta da igreja, a igreja não será abalada pelas portas do inferno. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar. Amanhã a gente continua com assuntos práticos, tá bom? Gostaria que o Senhor nos iluminasse amanhã com relação a isso. Jesus é o Senhor.